sabe que a Copa do Brasil também, a relevância dela vem após, acho que 2015, 2016, que aí o pessoal da Libertadores ia para a Copa do Brasil, porque antes era quase uma Copa do Nordeste. Quê? Por isso que vocês têm 5. Vocês não Quê? participavam da Libertadores. O que era uma Copa? Copa é diferente de campeonato. Né? Copa Intercontinental, né? É diferente de Campeonato Mundial de Clubes. Né? Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal The Jack Games. Aqui quem fala com vocês é o Jack. Seguinte, rapaziada, vamos dar continuidade na nossa reação ao nosso vídeo aqui do gremista contra os colorados, né? Um gremista contra 15 colorados. Já fiz 2 vídeos sobre os 2 primeiros assuntos. A gente vai pro terceiro assunto agora. Eu tô cortando por assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Os meus vídeos já estão dando mais de meia hora cada um, porque eu falo um monte. Eu dou a minha opinião aqui sobre os assuntos, tá certo? Então, bora lá pro assunto, né? Já vamos pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, fazer tudo isso que você já sabe e bora lá para ver qual que é o terceiro assunto. Pode botar papel picado, hein? Papel picado se atrapalha. Próximo assunto é o seguinte. Essa aqui é boa, essa aqui é boa, essa aqui é boa. O Inter sempre sonhou em ter os títulos do Grêmio. Antes de começar o debate, eu sempre gosto de tentar entender aonde o debate vai ir, né? Então, o Inter sempre sonhou em ter os títulos do Grêmio. Eu tô tentando entender aonde esse debate vai ir, porque assim, os títulos que o Grêmio tem, o Inter tem, só que não na mesma quantidade, por isso que o Grêmio é maior, né? O Inter tem uma Copa do Brasil, o Grêmio tem 5, o Inter tem 2 Libertadores, o Grêmio tem 3, né? Então, o Grêmio tem maior quantidade desses títulos, com exceção da Sul-Americana, que o Inter tem e o Grêmio não tem, né? Então, o Inter sempre sonhou em ter os títulos do Grêmio. Vamos ver como é que vai ser a lógica da argumentação, do que ponto que ele vai querer chegar aqui, só para mim tentar entender. Sempre correu atrás. Cara, pobre Falcão, Figueroa, que nunca conquistaram uma Libertadores. Cara, essa camisa aqui que eu tô usando... Tá. Acho que eu entendi qual que é o ponto dele. Eu não concordo com o ponto do gremista aqui de trazer isso para o debate. Por quê? Pelo que eu entendi dele falando assim, pobre Falcão, pobre Figueroa, que correram atrás de uma Libertadores e não conseguiram, qual que é o ponto do gremista aqui? O ponto dele é o seguinte: o Grêmio ganhou a Libertadores em 83, o Inter só foi ganhar em 2006. Então o Inter ficou ali de 83, 93, 2003, 23 anos correndo atrás de um título muito importante de expressão, né, que o Grêmio tinha e que o Inter não tinha, que foi tanto o Libertadores e o Mundial de 83 que o Grêmio ganhou. Então o Grêmio era muito maior que o Inter nesse período. O gap, a diferença do Grêmio pro Inter ali era muito grande, né? Aí em 90 o Grêmio ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou mais Libertadores, ganhou mais um monte de coisa, né? E foi só snowballando aí a diferença do Grêmio. O Grêmio é um rolo compressor por cima do Inter de títulos, né? Aí de 2006 para frente que o Inter dá aquela equilibrada. Então eu acredito que seja esse o ponto dele, sobre como o Grêmio ficou muito à frente do Inter durante muito tempo. E aí o Inter teve que correr atrás. Esse cara, eu não sei quantos anos ele deve ter, mas provavelmente na época de colégio dele, de faculdade, alguma coisa assim, ele era gremista e ele dava a risada dos colorados, e os colorados tinham que se virar nos 30, né? Não que agora não tenham, mas ali em 2010 o Inter deu uma encurtada nessa distância, né? Então eu acho que o gap é esse. O problema é que de 2006 para frente o Inter encurtou. Então não acho que tenha mais esse sonho do Inter ter os títulos. O Inter já tem os títulos que o Grêmio tem, só em menor quantidade, né? O Inter tem o sonho de passar e ser maior que o Grêmio, né? Eles vão tentar rebolar, vão tentar achar umas histórias absurdas para dizer que eles são o maior, que não tem nexo nenhum, não tem nenhum sentido, porque o Grêmio é muito maior que o Inter, mas a verdade é que eles encurtaram essa distância aí, né? E eles têm os títulos, imagino eu que seja isso.
Acho que ela já diz que o Inter nunca tentou os títulos do Grêmio. Ela tenta coisas maiores. Porque essa aqui o Grêmio não tem. Essa aqui, o Mundial, com aquela aqui, o Mundialzinho FIFA lá, com o globinho em cima, o Grêmio não tem. Tu tem que falar lá com a FIFA. Isso é a linha argumentativa que eu falo, que os colorados tentam rebolar e espremer alguma coisa para dizer que eles são maiores que o Grêmio, coisa que não é. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o Mundial de 2006, Mundial que a FIFA organizou, ele é mais importante do que o Intercontinental do Grêmio. Aí a gente vai começar a ter que entender algumas lógicas aqui. Primeiro é a credibilidade da FIFA, tá? A FIFA, ela gosta de inventar moda, de inventar coisa. Então, a fato da FIFA organizar o torneio não faz aquele torneio realmente ter o peso de um mundial, certo? Por quê? Porque a FIFA organizou o Mundial de 2000, onde, né, o Corinthians ganhou sem ter ganho Libertadores. Aí tu fala, como pode um time ser campeão mundial e não ser campeão de Libertadores, né? Já começa o debate aí. A FIFA, ela fez agora a Copa do Mundo de Clubes. Se ele falar que esse modelo de intercontinental ele não vale mais, porque agora o torneio que o Flamengo acabou de disputar, o nome era intercontinental. Então, se ele falar que não vale mais, então o título deles também não vale mais. O único campeão mundial e vai ser o Chelsea daí. Você vê como que não tem lógica a linha argumentativa do cara? Não faz sentido nenhum, né? Então, o Intercontinental, para a época, ele tinha mais relevância, inclusive mais peso do que o título do Inter. Eu vou explicar o porquê. O Intercontinental, ele era um torneio feito, né, uma partida feita entre o campeão da Europa contra o campeão da América. Na época, a Europa e a América eram os maiores, né, times do mundo. Tinham, né? Então a África não era forte, não jogava tanto. A Ásia não era tão forte, não jogava tanto. A América do Norte não era tão forte, eles não tinham times que jogavam muito. Não tinha para que disputar com aqueles times. A gente sabia que os times da América eram muito mais fortes. De 90 para frente, a gente começa a ver uma migração muito grande dos jogadores da América do Sul para a Europa. E a Europa começa a ficar cada vez mais forte. De 2000 para frente, quem é bom aqui na América já começa a sair para a Europa. De 2010 para frente, quem é da base já está indo para a Europa. Um cara de 16 anos já está assinado com um grande europeu. Ele só faz 18 e sai. Vinícius Júnior saiu quando fez 18, Endrick saiu quando fez 18, Rodrigo saiu, Estevão saiu, né? Então, o nível do futebol brasileiro, ele cai não porque o nível do futebol mundial ele cai. Não, é porque o nível do futebol europeu subiu muito e os bons não estão mais aqui, os bons estão lá na Europa, né? Então, em 80 sim, a gente tinha um time bom aqui, um time bom lá para bater de frente para ver quem é o melhor do mundo de verdade, né? Hoje em dia, a gente sabe que o melhor é o europeu, que tem muito mais dinheiro, que compra quem eles quiserem e fazem seleções, e que a gente tem que tentar ganhar ali numa bola que outra, tentar se segurar, né, para tentar ganhar um título assim, mas o melhor do mundo de verdade a gente sabe quem que é, né? O Inter em 2006 jogou muito bem contra o Barcelona, mas a gente sabe que o Barcelona pressionou mais, jogou melhor, o Inter achou um gol com o Adriano Gabiru, e depois o Inter começou a levar a bola para o escanteio, começou a segurar a bola lá. Eu não acho que isso está errado e desmereça o Inter, né? O Inter fez o jogo deles e foi melhor no que ele se propôs a fazer em relação ao Barcelona, né? Mas daí dizer que o torneio deles é mais importante que o Intercontinental não faz sentido nenhum, né? Em um estádio no Rio Grande do Sul, tá? Até cruzar lá a fronteira Santa Catarina, Paraná, São Paulo, só conta em um estádio, tá? Libertadores não é uma exclusividade do Grêmio. O Grêmio não é o dono da Libertadores. Então, se eu vou pegar, o Grêmio correu atrás dos títulos que o Santos ganhou nos anos 60, que o Boca Juniors ganhou não sei onde, que o Cruzeiro ganhou do Inter, inclusive, nos anos 70 lá e depois perdeu para o Bayern de Munique. Eu não posso entrar nessa história, porque o título veio antes do Grêmio. Não foi o Grêmio que inventou a Libertadores. Eu acho que o cara se perdeu aqui no que tá o debate, a linha de argumento dele que não tá fazendo sentido nenhum, né?
Bom, é importante falar que o Grêmio é campeão da Libertadores em 1983, quando poucos times ainda tinham tanta tradição na Libertadores assim. O Inter não tinha conquistado. Né? O Grêmio é campeão da Foi Libertadores. vice 2 anos Mas antes. vice não é campeão. Mas já Senão, mostra uma certa não vou dizer tradição, que o né? Grêmio é campeão em 2007, quando enfrentou o Boca Juniors na final. Não, né? porque tomou Tem um que ser rodeão, né? campeão. Ali não, tem ali que não enfrentou, ser ele- campeão. é que ali ele não tem que enfrentou, ser né? campeão. Vice não é título. Vamos começar a somar vice aqui, não dá. Vamos lá. Tudo bem? Tudo Como é que... O amigo ali se perdeu muito na linha de argumento dele, né? Bora continuar o vídeo aí. Tá. Tudo bem. Sabe o que eu achei engraçado? Essa postura dos gremistas em geral e do próprio Grêmio, porque desde o princípio o Inter existe porque o Grêmio não aceitava nenhum jogador que não fosse alemão, que não fosse da elite. Então o Inter por si só já nasce sendo o clube do povo. O nome internacional já diz tudo. Não é porque mesmo. É mesmo. Não é mesmo. É um clube Vou deixar que tu falar, desde- depois eu concluo. Ok, então. obrigado. É um clube que desde o princípio Aqui a amiga ela vai para um lado que não há defesa nem para um nem para outro, tá? Ela leva para uma linha argumentativa porque ela tenta botar nas costas do Grêmio essa taxa do Grêmio ter sido um clube racista durante o começo dos anos do século XX, né? E que o Inter tenha nascido por conta disso. Né? Mas tanto o Grêmio quanto o Inter carregam manchas de clubes racistas, né? E essa é uma linha argumentativa que ela vai sobrar para ela também, né? O Grêmio tem essa mancha no currículo, não dá para esconder, mas o Inter também tem, né? Então não sei se é um lado legal dela levar a conversa, né? Mas realmente a gente tem que falar as verdades aqui. O Grêmio, infelizmente, né, ele tem esse lado e essa mancha aí, né? O Inter também. já é grande por si só, porque existe a diversidade, existe todos os credos e raças e etc. Aí o que acontece? O Inter nasce depois, 6 anos depois, o Inter é tricampeão brasileiro sem o Grêmio sonhar em ser campeão brasileiro, tá? O Inter, o time do Inter, base do Inter, joga as Olimpíadas de 84 e Inclusive, falando aqui sobre preconceito, né? Uma das primeiras torcidas homossexuais do Brasil foi do Grêmio. E a galera gosta de incomodar bastante o Grêmio, né? Porque saindo desse começo de história aí, preconceituosa que o Grêmio teve, o Grêmio ele tentou adaptar e melhorar a imagem do clube em relação à questão do preconceito, né? E aí eles começam a falar, o Grêmio né, e tudo mais, porque o Grêmio tinha uma torcida gay, né? E isso é uma coisa que a galera gosta de tirar sarro, inclusive, do Grêmio por conta disso. é vice-campeão. O Grêmio nunca fez isso. Aí Bom, sobre a questão do Inter ter a diversidade, ser o clube do povo, é importante falar que a criação da Liga das Canelas Pretas é justamente bem lá na fundação de Grêmio e Inter, um pouco depois, é verdade. A Liga das Canelas Pretas, ela existe, ela é criada porque Grêmio e Inter e outros clubes não aceitavam jogadores pretos. Então, essa conversa que o Inter sempre foi um clube do povo, não é bem assim. É colocado no Grêmio uma marca que não é tão pesada assim. como não? O Inter também O tem Inter essa existe marca. por conta disso. A marca ela é pesada. O que eu acho que o que ele se expressou mal é que assim, o fardo tem que ser dividido nas costas dos dois, porque ambos levam essa marca, né? E acaba caindo mais sobre as costas do Grêmio. O Inter tenta tirar o corpo fora e empurrar pro Grêmio aí, né? Essa marca, mas o Inter também tem culpa no cartório, né? Porque não Por foi que então é aceito criado a Liga não das Canelas foi Pretas? aceito no Porque Grêmio. mas deixa eu falar, porque eu deixei tu falar. Tudo bem. A Liga das Canelas Pretas é criada justamente porque a dupla Grenal não aceitava jogadores pretos. Depois foi aceitar, certo? Os irmãos fundadores do Inter são pretos. Não existe isso que tu tá dizendo. Tá na história. Não Existe, tá na existe história. isso. Eu não vou conseguir E aí, trazer a história aqui pra ti, essa mas existe a história. De o Inter sempre quis os títulos do Grêmio. O Inter é mais vezes campeão gaúcho, por exemplo, se nós estamos falando de título, do que o Grêmio. O Inter é pai do Grêmio desde que o mundo é mundo, porque o Inter ganhou mais Grenais do
pai do Grêmio desde que o mundo é mundo, né? Como eu disse, o Inter foi maior do que o Grêmio de 75 a 79. Dali pra frente... Não, né? Que o Grêmio. O Inter sempre correu atrás da sua grande obsessão, que era a América, era a Libertadores. E por anos a torcida do Grêmio cantava e a torcida do Inter sofria que não tinha uma Libertadores. Não tinha uma Libertadores. 80 anos de paternidade dói, né, Léo? Dói, né? Mas qual é a questão? Aqui é títulos. Não, só para falar. Falando afirmar, só para a gente pontuar aqui. Paternidade. Renato Portaluppi é o pai deles. Tá bom. O cara que pediu uma estátua, né? Tá bom. O detalhe Painato, né? Ficou 11 Grenais invictos. Por isso é o pai do Inter. Só para relembrar. principal que a gente vai falar aqui é que Copa é diferente de campeonato. Né? Copa Intercontinental, né? É diferente de Campeonato Mundial de Clubes, né? Um jogo único que lá, segundo o Paulo César Caju, jogaram dopado, né? De novo eles vêm com essa ideia. Mas a Copa Intercontinental não é campeonato. Copa, se for levar por Copa, como eu disse antes, o único campeão mundial é o Chelsea. Porque a única Copa do Mundo de clubes foi feita agora na metade do ano. E é o Chelsea, né? Então ele querer dizer que o título do Grêmio é inferior porque o formato do campeonato é diferente, é a mesma coisa que ele me falar assim, que a moeda de R$1 vale menos que uma nota de R$1 porque o formato é diferente. Não tem lógica alguma, né? Se tu pegar o Real Madrid leva 15 Champions estampado aqui na manga da camisa, né? O Real Madrid. E por que isso? Porque eles pegam as duas eras ali da UEFA Champions League, né? A era antiga e junta com a era nova, né? Então, você querer separar isso, falar que é duas coisas, porque antigamente era diferente, só porque é feito de forma diferente, o peso é o mesmo, o valor é o mesmo, né? não tinha nem reserva no Banco do Hamburgo. Né? Então, a realidade é que a gente não queria essa Copa Intercontinental, porque ela é menor. Vocês não queriam? A gente não queria a Copa Intercontinental. Primeiro, para jogar a Copa Intercontinental, você tem que ganhar a Libertadores. E aí, se ele me dizer que ele não queria ganhar a Libertadores, ele tá de sacanagem. Ele é um fanfarrão, esse maluco. Isso que é. Isso que eu digo. Os colorados, eles têm que espremer uns argumentos que não faz sentido nenhum. A gente não ganhou porque a gente não queria. Isso não existe, cara. Isso não existe. Não queriam ganhar uma Copa Libertadores? Ter o título de ser rei da América? Cara, falta palavras para tentar explicar a burrice de um colorado, né? Tá bom, vocês não queriam. Essa estrela aqui no Campeonato Mundial ganhada do Barcelona, a gente nunca perdeu pro Barcelona. A gente nunca perdeu pro Barcelona. Tá bom. Ao contrário, não deu um chute a gol no bom. Real Madrid. Não. Ia acabar com a caneta. Por que nunca perdeu pro Barcelona? Ele fala aqui que o Grêmio não deu um chute a gol no Real Madrid, né? O Grêmio pegou talvez um dos melhores Real Madrid da história, né? O único time que foi tricampeão seguido da era moderna da Champions. Dá para comparar esse Real Madrid com aquele Real Madrid lá da década de 60, que ganhou as 5 Champions seguidas, né? Por pouco o Real Madrid podia ter ganhado 5 seguidas se ganhasse em 2015, né? Chegou até a semi e perdeu para a Juventus, porque o Real já tinha sido campeão em 2014. Então em 5 anos o Real ganha 4 Champions, né? Com aquele time bizarro de forte que o Real tinha, né? E o Grêmio deu um chute a gol naquela partida, só puxar as estatísticas lá, o Grêmio deu um chute a gol, né, na partida, mas o que vale destacar aqui é o seguinte, o resultado do jogo foi 1-0 só, tá? O resultado do jogo foi 1-0 só, e por que eu digo isso? Porque o que vale no final das contas, a única estatística do jogo que realmente vale é bola na rede, é o resultado final. Então, você saber se defender, a arte de se defender é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas ignoram e não dão o valor que merece ser dado no futebol, né? Por que eu digo isso? Porque vale mais, se acha melhor, assim, a gente, vamos bater de frente com o clube europeu, vamos sair jogando alegre, vamos tomar 4, como foi o Santos do Neymar, como foi o Fluminense do Diniz, assim,
ou vamos tentar jogar retrancado, vamos tentar segurar e vamos tentar levar para os pênaltis, né? Eu não vejo nada de errado em fazer isso. Inclusive o Chelsea de 2012 ganha do Barcelona assim, né? O Barcelona tinha mais de 70% de posse de bola, né? E o Chelsea jogou por uma bola, fez o gol e ganhou do Barcelona desse jeito, foi campeão da Champions. O Real Madrid também fez isso em 2024, né? O jogo da volta contra o City, só o City jogou. O Real Madrid fez 1-0 o gol do Vinícius Júnior e depois só o City jogou. O City conseguiu empatar o jogo, levar para os pênaltis e o Real ganhou nos pênaltis, né? Então a arte de se defender tem que ser valorizada também, né? E o Real conseguiu, né? O Cristiano Ronaldo, além de tudo, de ser um excelente jogador, um dos maiores que eu vi jogar. Ele ainda tem muita sorte, né? Ele bate a falta, a barreira abre, ele acaba achando o gol, né? E acabam ganhando do Grêmio, né? Mas isso é muito melhor, por exemplo, você perder dessa forma pro Real Madrid do que você perder pro Mazembe, né? Tem um chute a gol, cara, no Campeonato Mundial. Por que nunca perdeu pro Barcelona? Ué? Vocês ganharam do Barcelona no Mundial. Nós nunca perdemos que pro mais? Barcelona. Que mais? Essa é a afirmação que eu estou dizendo. Vocês enfrentaram o Barcelona mais vezes? Antes que o Inter tem mais títulos internacionais que o Grêmio, e tu não sabia. Então também, o Grêmio... É uma desinformação. O que eu não sabia? O que eu não sabia? O Inter tem mais títulos internacionais que o Não, Grêmio. mas isso é... Que é uma arrogância que o Grêmio tem de dizer. Arrogância? Claro. Não, isso é tu que está dizendo, eu repito. E aí, se for Desinformação. O que ele tá falando do Inter ter mais é que ele conta Copa Suruga, né? O Grêmio tem Libertadores e eles, pela Libertadores, ele tem a Sul-Americana e a Copa Suruga. Aí se vocês acham que uma Libertadores vale menos que uma Sul-Americana e uma Copa Suruga, aí daí realmente não tem como continuar debate, né? Desinformação tu tá tentando botar no meu lado e não é verdade. Eu falei do Barcelona, o Grêmio também ganhou do Barcelona. O Grêmio foi lá também na Espanha e ganhou do Barcelona, pronto. É campeão mundial? O Inter foi o único time sul-americano a ganhar o Juan Gamper. Isso não é título mundial. Parece o Palmeiras que ganhou uma taça lá e que é mundial. Isso não é mundial, não é mundial. Olá. Tudo bom? Ele comemora Juan Gamper e Copa Suruga, né? Juan Gamper é um campeonato de pré-temporada que o Barcelona faz, né? Ele tá testando os jogadores estão de férias, eles estão voltando a treinar, fazem um jogo único lá que eles chamam de campeonato, que é a Copa Juan Gamper, né? O troféu Juan Gamper, e aí vai lá o time ganha dos caras e eles acham que é muita coisa, né? Cara, é muito bizarro a mente de um colorado, né? O cara tem que se esforçar muito para tentar, pela madrugada. Certo. Sobre títulos e perseguição a títulos, o que um tem ou outro tem, que é o tópico, a pauta. 79, campeão invicto, único clube brasileiro campeão. Ganharam Essa é uma coisa que o Colorado tem que ter orgulho de falar, né? O Colorado ganhou invicto o Brasileiro de 79, né? 75 a 79, montaram um baita time, ganharam 3 brasileiros, sendo o de 79 invicto, e o Colorado tem que falar isso, não ficar inventando Copa Suruga e Juan Gamper, né? Porque para ser rival do Grêmio, realmente o time precisa ter feito coisas grandes, senão ele vai ter que rivalizar com o Juventude, com o Caxias, sei lá mais eu com quem, né? Com o Ipiranga de Erechim. Então, assim, tem que ter conseguido conquistar coisas grandes, né? E eles precisam exaltar isso, não exaltar a Copa Suruga e o Juan Gamper, né? Isso daí realmente é... Eles se apequenam eles mesmos, né? de VO. É vitória? Não é vitória? Não sei. O que a regra do campeonato diz? Vitória. É vitória? Vitória. Campeão invicto. Tu vem me dizer que nós estamos correndo atrás dos títulos do Grêmio. Sim. Nós atravessamos o país, uma torcida atravessou o país, não, pinto, o mundo, para ir no Japão assistir uma Copa do Mundo de futebol, de clubes, com todos os vencedores de todos os continentes participando. Não é um Mais uma vez, contexto, né? Em 83 não era necessário, em 2006 era necessário, né? intercontinental tal qual o Flamengo está jogando agora. É um mundial. É um mundialista. Sabe que a FIFA entende completamente diferente do que está falando. Agora, como né? falou o colega antes, mídia e dinheiro. Porque assim, ó, preciso evitar esses confrontos. Porque senão dá o vexame do Mazembe. O Mazembe ganhar. No corredor então é melhor, do túnel, o futebol do Congo ganhou de vocês. No corredor do túnel do Milan, na Itália, eles têm uma taça da Copa Intercontinental e taças, o desenho
da Copa Mas o Mundial Milan não de é Clubes. soberano. Se o que o Mas Milan faz lá mas não o me Milan interessa. escreve É o que eu digo, né? O Real Madrid também tem as Champions da era moderna e as Champions da era antiga lá, né? Mas no braço eles levam 15 taças do mesmo jeito, né? O Mundial é a mesma coisa. na parede da história dele a diferença entre a Copa Intercontinental e a Copa Mundial de Clubes. O que o Milan faz não me interessa. Então, Propaganda! E aí, eu de novo. E aí? Vamos lá. O Inter segue. Como é que é? A história do Inter é seguir o Grêmio nos títulos, né? Sim, Libertadores era uma obsessão de É. vocês. Que ano que o Grêmio ganhou o primeiro Brasileirão? O primeiro Brasileirão, É. Baltazar Maria de Moraes Júnior, em 1981, contra o São Paulo no Morumbi. Legal. Eu já tinha 3. Eu já era tricampeão brasileiro, 75. Isso é o que eles têm que falar, né? Que o Inter de 75 e 79 foi maior do que o Grêmio, aí de 81 para frente o Grêmio deu seta, igualou, passou e foi embora e, né? De 80 para frente é só Grêmio, né? Eles têm que falar, ó, durante um certo período a gente foi maior que vocês, e foram mesmo, né? Foram mesmo, mas de 80 para frente não tem como, né? 5, 76, 79. Um deles, invicto, né? Citaram aqui antes. Não é maior que a Libertadores. Tá, mas tu falou títulos, não falou Não é maior que a Libertadores. Libertadores. Tu falou títulos, que o Inter sempre perseguia o Grêmio em relação a títulos. Quando tu atravessou a fronteira do estado, eu já tinha conquistado o Brasil 3 vezes. Então essa tua afirmação não existe. Simplesmente não existe. Tá, tu vai dizer, então, que tu nunca sofreu... Qual é a idade que tu tem? 35. 35. Vai dizer que tu nunca sofreu na escola a pressão de, tem que ganhar Libertadores, porque o Grêmio tem Libertadores. Nunca correu atrás, nunca teve esse pensamento. Mas a questão Tu vai não é dizer pra essa, mim Léo. que não teve? A questão não é essa. A questão não é Tu essa. sabe A que tu questão, teve. a Eu questão toquei é no que teu tu- ponto. Eu sabia, né? A questão dele é justamente essa, né? O Grêmio ganha a Libertadores em 83 e durante 23 anos o Inter não ganhou absolutamente nada, né? 23 não, né? De 79 a 2006, na verdade, 27 anos, né? O Inter não ganhou nada, ficou sem ganhar nada, né? De relevância. Ganhou, na verdade, uma Copa do Brasil, acho, em 90, né? Mas, enfim, de 83 até 2006, são 23 anos em que o Grêmio já tinha Libertadores e Mundial e o Inter não tinha. Então, o abismo de diferença era muito grande, né? Esse é o ponto que ele quer trazer aqui. Mas eu acho que isso já não é algo mais relevante para os dias atuais, né? Fraco. A questão- escola, tu Não, sofria, não, tu não. sofria na A escola. questão é que tu falou títulos. Tu falou Títulos, títulos. Libertadores. Tá, então só Libertadores é título. Campeonato Brasileiro não vale nada, que vocês- tá, gente? vocês- Ó, Flamengo não vale. Campeonato Brasileiro não vale. É só Libertadores que é título, tá? E outra coisa. Tu veio falar agora há pouco de Mazembe. Cara, o Mazembe, para disputar o campeonato mundial, que diabo. eles foram campeões africanos. E a Napolina, para meter 4 no Grêmio, ganhou o quê? Napolina, cara. Não, Eu digo que os colorados eles não se ajudam, né? Eles querem atacar o Grêmio e eles atacam a eles mesmos, né? Porque o fiasco que eles fizeram contra o Mazembe é um fiasco, né? E perderam e eles têm que assumir o que eles fazem, né? Do mesmo jeito que o Grêmio, quando faz fiasco, assume também. Então o Grêmio perde na Copa do Brasil, mas eles perderam pro Globo também na Copa do Brasil. Então, sim, eles querem falar que eles perderam, que o Grêmio perdeu, mas eles perderam também do mesmo jeito, né? Então, Vou falar do Globo aqui, ganhou de vocês, o Globo, grande Globo. Olha, falar em título, como o amigo citou ali, 3 vezes vocês já chegaram a tricampeonato brasileiro? Tricampeonato brasileiro, não. Não, né? Não é tricampeonato. Tu sabe O Grêmio que, é penta da Copa do Brasil. sabe que a Libertadores, Penta. ela não teve totalmente essa relevância que ela tem hoje em dia, né? Não faça sabe, isso. tu sabe, Não faça tu isso. sabe. Não desmereça Mas- a Como é Copa que é? Libertadores da América. Falando além disso, tá? Três, Tá, além disso, não tem problema. Libertadores? Mundial FIFA a gente tem, tá? E o Tá. Grêmio também. FIFA? Tá bom, tá bom. Meu tá Deus. bom. O amigo já começou bem na argumentação site dele, da né? FIFA. Libertadores não é Por favor, importante. Sabe que a Copa do Brasil também, a relevância dela vem após, acho que 2015, 2016, que aí o pessoal da Libertadores ia para a Copa do Brasil, porque antes era quase uma Copa do Nordeste. Quê? Por isso que vocês têm 5. Vocês não Quê? participavam da Desculpa, peraí, Libertadores. eu me perdi. O que era uma Copa na... Não. Acaba o debate, vamos pra casa, acaba o debate. E esse moleque aí tem que se enterrar em campo aberto, não tem como. Cara, quando ele começou falando assim que a Libertadores não tinha tanta importância, já foi complicado, né?
Agora, olha o argumento que ele traz assim. A Copa do Brasil era uma Copa do Nordeste. Porque quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então, logo, a Libertadores é importante. Já contradiz o primeiro argumento dele. Segundo, ele fala que o Grêmio tem mais Copa do Brasil porque não jogava Libertadores apenas de 2015 para frente. O Grêmio tem a Copa do Brasil de 2016, coisa que eles não têm. Então já é esse novo formato da Copa do Brasil. O antigo formato da Copa do Brasil, o Grêmio ainda tem mais participações em Libertadores do que o Inter. O Grêmio é o segundo time do país com mais participações em Libertadores. Então, fica atrás do Palmeiras só, salvo engano. Então ele me diz assim, vocês têm Copa do Brasil porque vocês não jogavam Libertadores. É a maior bizarrice que ele pode falar. Não tem coisa pior, mais absurda que esse cara pode falar. Porque o Grêmio, quando ele não estava jogando a Libertadores, ele estava ganhando a Copa do Brasil. E o Inter não jogava Libertadores e nem ganhava a Copa do Brasil. Cara, meu Deus do céu, ser colorado, o cara tem que ter um nível de demência, eu acho, não é possível. Teste? A Copa do Brasil era, tu não vai pra Libertadores, Posso tá? ir embora? Joga ali. Posso largar? Joga ali a Copa do Brasil. Joga a Sul-Americana. Não sabe. desmereça a Copa do Brasil. Eu sei que vocês não têm tradição nenhuma na Copa do Brasil. Vocês têm apenas um título roubado contra o Porque Fluminense a gente tava ainda. sempre na Apenas um Libertadores. título, apenas um A título. gente Nossa, mano, o gremista aqui, ele foi suave com o cara ali, né? Se eu tô debatendo com esse cara aqui, eu chamo ele de demente na cara dele, cara. Porque não tem como você falar um negócio desse, um absurdo desse, e não tomar uma chinelada assim, né? Porque, meu amigo... Tem 5 Libertadores. penta da Copa do Brasil. Penta contra quem? São Caetano ganhou, Juventude pra tu ganhou. Ver, vocês não ganham, cara. Vocês não ganham, vocês não têm tradição em Copas. Não era adianta. importante. Não era importante, era uma Vocês copinha não- do Ele Nordeste. quer desmerecer São Caetano, Criciúma, times que ganharam a antiga Copa do Brasil, sendo que eles não ganharam. Então, se o Criciúma e o São Caetano que ganharam são times, vamos dizer assim, inferiores, eles são menos ainda porque eles não ganharam, né? Então, a linha de argumento desse cara é ridícula, que não sei o que aquele cara está fazendo aí. Ele deve ser gremista, só pode, ele tá fazendo de conta que é colorado, não tem como. São em Copas. Ah, falando em Não Copa, tem. Copinha, tradição tem. de base, Ah, Copinha. Vocês ganharam? Não. Hã? Tu quer me Não tem- enlouquecer. Não tem como. Sai fora, falando em filho, sai competição de fora, base, filho. O vocês cara caíram só agora fala no time, no besteira, sub-20. né? Vamos lá, próximo Meu assunto agora é o amigo. seguinte. Esse aqui é bom também, cara. Vou ganhar fácil esse aqui também. A Arena é... Mas, rapaziada, ele vai trocar de assunto agora, então depois desse monte de groselha que o maluco fez, eu vou cortar o vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, e eu vejo no próximo vídeo sobre o próximo assunto, e valeu!